Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu estou aqui com meu amigo Wilber e a nossa missão é guiar você por esse e-book que tá maravilhoso. Deixa eu mostrar esse e-book para vocês. Esse e-book do Apocalipse. Ele é mais do que um e-book. Eu e o Wilber passamos aqui o Natal e o Ano Novo escrevendo o dicionário do Apocalipse, seus símbolos e significados. E, gente, olha esse projeto como ficou maneiro. Então nós vamos ensinar o que é voz como de trombeta, os ventos, o que é o sol, quando fala os que habitam sobre a terra, o que é o tabernáculo de Deus. Muitas pessoas falam que Deus tem uma casinha lá em cima que ele fica. Você vai entender o que é o tabernáculo de Deus, símbolos e significados. Veja, Apocalipse é um livro figurado, então ele tem símbolos que apontam para algo maior, ok? Então você vai conhecer tudo sobre os cavaleiros do Apocalipse, os ciclos de análepse do livro. Então, você vai entender que alguns capítulos da Bíblia se conectam com outros. Então, você vai ver o Apocalipse 7 conectando com o 14, o Apocalipse 6 e 7, por exemplo, os capítulos conectando com o Apocalipse 4. E assim, nós vamos ensinar vocês a lerem o Apocalipse e entender melhor os 4 ventos do céu. Qual a diferença dos 4 ventos do céu e os 4 ventos da terra? Tem diferença sim, tem bastante. Nós vamos explicar sobre o deserto, e tem uma parte aqui do deserto muito engraçada, eu quero compartilhar com você, as folhas da árvore da vida. Irmãos, tem muita revelação aqui. O que nós fizemos? Condensamos nesse e-book aqui todos aqueles códigos, tá, que nós já ensinamos em alguns estudos e que fica fácil para você ler depois e interpretar nos profetas ou nas leis. Maná escondido, que era o maná escondido no Apocalipse. Teve silêncio no céu? Sim. Qual o significado do silêncio no céu? E aqui, ó, nós deixamos uma lâmina só para falar da grande Babilônia, a meretriz, a mãe de todas as abominações, assim como eu também destinei aqui, ó, uma parte só para falar de Jezabel e também uma parte só para falar de Nova Jerusalém. Então, nós começamos esse e-book aqui com 3 páginas, né, Hilber? Nós terminamos com 12 páginas. Então, se você está aqui agora, ó, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link para você fazer download. E deixa eu dizer uma coisa, esse e-book não se esgota. O que isso quer dizer, Max? Que as revelações que você tem aqui hoje, se você voltar daqui a uns 5 meses e baixar esse e-book de novo, ele vai estar atualizadíssimo. Deixa eu tentar te explicar isso melhor. Fizemos o e-book, por exemplo, do Tabernáculo de Moisés, Sombras e Realidades. Tinha 7 páginas, depois foi para 12 páginas, 17 páginas, está com 24 páginas. Tá maravilhoso esse e-book do Tabernáculo de Moisés. Entra lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos e baixa mais de 140 e-books totalmente gratuito. No nosso site também tem mais de 15 cursos. Nós lançamos 3 novos cursos. O Wilber terminou hoje e você está disponível. Não sei quando você vai ter esse vídeo, mas sempre volta ao nosso site que tem cursos novos. Nós pegamos nosso conteúdo e categorizamos eles por Apocalipse, apologética, os milagres, as parábolas de Cristo. Está maravilhoso lá o estudo. Tem certificado e avaliação. E, irmãos, é tudo gratuito. Por que eu reforço em dizer? Porque o Papo com Deus é um movimento evangelístico que visa servir a igreja de Cristo e edificar o corpo do Senhor. Então a gente serve Jesus servindo vocês, tá bom? Não esquece aqui na descrição do vídeo de fazer download. Se você está chegando por aqui agora, Hilber, o que a pessoa tem que fazer? Como sempre, né? Like, se inscrever no canal e deixar o comentário. Lembrando que nós respeitamos todas as visões, tá? Então, se você não concordar com algo, deixa aqui no comentário, mas sempre de maneira educada e sem ofensas pessoais, por favor. Amém. Amém. Então, aqui é nosso ponto de visão, ok? Tudo aquilo que nós aprendemos. Não estamos solitários nessas visões, não. Nós, o Curso Bíblico Online, Pastor Rafael Miquil e tantos outros amigos, aí, Thiago Tis e outros, nós temos, basicamente, rodamos em volta dos mesmos entendimentos aqui. Claro que um entendimento ou outro aqui é de estudo meu e do Wilber mesmo, tá bom? Então, o que a gente quer com esse dicionário do Apocalipse? Facilitar a sua vida. Quando você lê aqui o dicionário e entender algumas coisas, quando você for para os profetas, você vai sacar muita coisa que está sendo falado lá atrás, tá bom? Bora lá começar o estudo aqui? Estudo, né? Na verdade, a apresentação desse book está maravilhoso. Então, voz como de trombeta. Então aqui, irmãos, nós já temos um insight para entender o significado das trombetas. Voz como de trombeta é um chamamento para o grande dia do Senhor. Está em Apocalipse 1:10. Por quê, irmãos? Olha só, João fala assim, eu ouvi aquele que falava por detrás de mim, e ele tinha voz como de trombeta. Olha, palavra de autoridade, chamando João, e ele andava no meio dos 7 castiçais. Aí você já tem um insight para entender as 7 trombetas do Apocalipse, que na verdade não é uma trombeta literal, né? Eu já estou dando um insight, está lá na frente isso. As 7 trombetas do Apocalipse são 7 igrejas tocando em trombetas, são 7 templos da igreja sobre a terra, né? É um chamamento da igreja
para o grande terrível dia do Senhor. Os candelabros, Jesus estava andando no meio dos candelabros. Você vai ver, né, a palavra dizendo que Jesus diz que ele é a luz do mundo, e Jesus também diz em Mateus 5, 14 e 15, vocês são a luz do mundo. A Bíblia fala lá em Apocalipse que Jesus andava no meio dos candelabros, no meio dos candeeiros. Então Jesus está andando no meio da igreja. Por isso que Jesus fala, quando tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio de vocês. Quando nós nos reunimos, nós somos um corpo místico, representamos o reino de Deus na terra. Então nós passamos a ser a luz do mundo. Cristo falou, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas eu vou para meu Pai, e agora vocês são a luz do mundo. Então, a representação de Jesus andando no meio dos candeeiros é Jesus avivando a sua igreja na terra. Certo, Wilber? Certo, então, e interessante que tu colocou o das trombetas, né? Então, se a gente percebe, as trombetas elas estão anunciando, elas estão usando como uma voz, né, para anunciar algo. Que algo é esse? É o evangelho. Por isso que você vai ver, né, voz que clama no deserto. Essa voz está anunciando algo que é o evangelho chamado do povo ao arrependimento. Você vê 7 trombetas na mão de 7 anjos que são a igreja, os anjos da igreja. Ou seja, mostrando a igreja anunciando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro arrependimento para voltar para Cristo. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 8, que se a trombeta der som certa, quem se preparará para a batalha? Quem vai se preparar para a batalha? Por quê? Porque está saindo o evangelho deturpado. Então as pessoas estão dormindo por conta desse som que está saindo da trombeta e não estão atentos à batalha que vai vir, ao anúncio do dia da expiação. Amém, amém. Então, irmãos, olha só, o livro do Apocalipse ele não pode ser interpretado por ele próprio, a gente precisa olhar para os profetas. Amós 3,7 fala isso, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma, sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas, Amós 3,7. Então Deus não faz nada sem revelar os seus mistérios. O Apocalipse é o quê? É um livro de mistérios, ele é um livro de enigmas, ele é um símbolo que aponta para algo, a gente chama de metonímia. Max, o que é uma metonímia? É um recurso que se utiliza de linguagem figurada, ou seja, uma linguagem que não é literal e sim é representativa. Então quando Deus mostra uma besta que subia do mar, não é porque vai surgir ali, por exemplo, um animal terrível do mar. Não, a besta significa nações, né? Nações. E o mar significa povos, línguas e nações. Nós vamos mostrar isso mais à frente para vocês. Nosso intuito aqui é fazer um vídeo rápido. Não sei se você já percebeu que a gente está falando rápido. A gente está querendo fazer um vídeo de 10 a 15 minutos para apresentar esse e-book para vocês fazerem download desse dicionário maravilhoso de símbolos e significados. E nós vamos fazer um outro vídeo ainda mostrando detalhes mais na frente sobre Maná, alguns pontos que a gente acha importante para vocês poderem conectar com os próximos estudos que nós vamos fazer, tá bom? Então, voltando aqui para o estudo, você já sabe que é metonímia. Rapidinho. Posso falar Pode falar rapidinho? Por favor. Interessante é a forma que o livro do Apocalipse foi escrito, tá? Ele foi escrito em forma de carta, então João escreveu 7 cartas para 7 igrejas e a gente acredita que ele ficou com uma para ele. E a forma de escrita é a forma de escrita apocalíptica, escatológica, que é diferente, por exemplo, de uma forma narrativa que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, que tem ali um objetivo diferente do livro do Apocalipse, um objetivo escriturístico, tá? Um objetivo de escrita de narrativa, igual o Evangelho. O Evangelho, a gente pode falar que é um livro, são livros biográficos, né? Os sinóticos. Ou seja, tem ali o objetivo de mostrar o caminho de Jesus. O Apocalipse já tem uma forma de escrita um pouco diferente, que é essa forma de escrita escatológica, com os símbolos, e esses símbolos sempre apontam para algo no Antigo Testamento. Tá, maravilha, maravilha, muito bom esse adicional. Wilber, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura de uns 4 pontos, e aí a gente para e faz o comentário junto, tá bom? Beleza. Então vamos lá, irmãos. Vestes longas aponta para santidade, roupas do sumo sacerdote que tinha vestes longas. Tá lá em Êxodo 28. Olha só, espada que sai da sua boca. Sai uma espada da boca de Jesus? Eu já vi um pregador dizendo que vai sair e ele vai cortar os inimigos. Não, espada aponta para a palavra de Deus. É uma palavra de julgamento, para justiça. Você vai ver isso em Isaías 11:4, Hebreus 4:12, 13. Irmãos, tudo tem referência, tá? A gente não vai inventar aqui. A gente vai conectar os códigos, né? Os símbolos, as figuras de linguagem que apontam para algo. Então Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando fala que sai uma espada da sua boca, é que vai sair da boca de Jesus Cristo uma palavra, uma ordem de julgamento, tá bom? Porque espada é para ferir as nações, então é o tempo de julgamento. Animal ou animais, reinos que caíram e que surgirão, tá em Apocalipse 17:10. O anjo vai falar para João, sabe aqueles animais? Eles apontam para
reinos, dos quais 5 já caíram, um ainda existe, o outro ainda virá, e quando vier, resta-lhe pouco tempo. 5 que caíram, Babilônia, Assíria, Grécia, Pérsia, Babilônia, Reina, Síria, Pérsia, Egito, esqueci do Egito. E aí um ainda existe, Roma no tempo de João, e outro ainda não veio, o reino do anticristo, quando vier, resta-lhe pouco tempo. As águas que viste, o anjo vai falar para João, sabe as águas que viste, dos quais a besta surgiu, né? Ele vai falar assim, são povos, multidões, nações e línguas. Pode ler lá, tá em Apocalipse 17:15. E aí eu vi um pastor pregar sobre Apocalipse 22. O Wilber fez um estudo maravilhoso de Apocalipse 22, né? Que eu vi Novo Céu e Nova Terra, e o mar já não existia. Então o pastor pregou que não ia ter baleia, golfinho e tudo. E aí depois eu chamei esse pastor, sentei com ele e mostrei para ele que águas, né, significa povos, línguas e nações. Esse mar aí significa povos, línguas e nações, tem Apocalipse 17:15. As duas testemunham, os dois ungidos do Senhor, os dois candeeiros. Você que já não segue sabe que está lá em Zacarias 4, do 1 ao 5, Zacarias 4, do 11 ao 14, Apocalipse, Deuteronômio, uma chuva de versos para mostrar que são os dois ungidos na presença do Senhor, judeus e gentios, ok? Na última hora. O reino dividido ali de Salomão, por onde todo mundo vai entrar. E os ventos, vou fazer só uma pausa aqui para o Wilber comentar, os ventos aponta para guerra, destruição e grande tribulação. Tem uma diferença, né, Wilber, entre os ventos do céu e os ventos da terra, não tem? Sim, tem, sim. Se a gente perceber em Daniel 7, ele vai ter uma visão e ele vai falar assim, e eu tive uma visão à noite, eu vi um grande mar, e então a gente sabe que esse grande mar são língua, povos e nações, sendo agitado por um forte vento. E desse mar surgiu o quê? 4 bestas. Ele vai falar, né? Eu vi um leão, eu vi um urso, eu vi um leopardo e eu vi uma besta selvagem. Então a gente nota que esses 4 ventos do céu é a ação do anticristo, esses ventos, em toda a trajetória, em todo o contexto histórico. Porém, quando esses ventos vêm para a Terra, que é nos 3 anos e meio finais, que vai falar em Apocalipse 12, né, que o diabo ele desceu à Terra e agora ele está com grande ira, aí são os ventos da Terra. Então, os ventos da Terra seria uma ação personificada do anticristo nos 3 anos e meio finais. Já o vento do céu seria a ação desse espírito do anticristo que já age, como João fala, né? O espírito do anticristo já está no meio de nós. Então, é essa forma mais, um contexto mais geral, o vento do céu. Quando vem o vento da terra, um contexto mais personificado no homem da iniquidade. E aí tem irmão que fala assim, né? Diabo, volta para o inferno, que é o teu lugar. O diabo nunca esteve no inferno, irmãos. O diabo está nas regiões celestiais. Ele fica no céu, talvez no primeiro ou no segundo céu, nós não sabemos, mas ele fica nos céus. Ele governa a terra toda. O diabo é dono de tudo isso daqui, porque o pecado está na mão dele. Ele é o pai de todas as abominações. Ele é o grande pecado. Então, essa história que o diabo volta para o inferno, ele nem lá esteve ainda. Você vai ver que o falso profeta e a besta vão inaugurar o lago de fogo, não é isso, Wilber? Isso. Lá não tem diabo, não. Não vai achando que o inferno está no diabo, o diabo está no inferno, que ele não está, não. Isso, perfeito. Só um parênteses, Marcos. Os amilenistas falam que o diabo está preso, selado, e ele só vai sair depois do milênio. Mas quando a gente vai para o livro do Apocalipse, a gente percebe todos os eventos ali selados, é realmente um selo que deixa ele totalmente preso, sem autoridade nenhuma. Para alguns amilenistas, né, eles tendem a visão de que o diabo está selado, mas ele ainda consegue exercer alguma autoridade. Mas quando a gente vê contexto de selamento e prisão em Apocalipse, é uma prisão total, não parcial. Maravilha, muito bem. Então tá aí um adicional para vocês, irmãos. Olha, os 7 espíritos de Deus. Deus tem 7 espíritos? Não, vamos entender que isso é um símbolo. Aponta lá em Apocalipse 5:6, Isaías 11:2, aponta para a plenitude do Espírito Santo. Então vamos lá, primeiro espírito, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor ao Senhor. Então aponta para a plenitude do Espírito de Deus. 7 é o número da presença do Senhor, o número da perfeição. Então assim, mostra que Deus é perfeito em seu Espírito. Alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, significa que Deus é o princípio e o fim de tudo, e tudo está contido nele, Apocalipse 22:13. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas da Ásia, que aponta também para a plenitude da igreja de Cristo sobre a terra. Toda vez que você ouvir falar dos 7 candelabros, né, que estava lá no Apocalipse, você já sabe que é a plenitude da igreja do Senhor. Quer fazer algum comentário? Não, perfeito, Max. Esse negócio do 7º que você falou realmente indica plenitude, indica perfeição. Então, por isso que a gente vê 7 trombetas, ou seja, a plenitude do anúncio do evangelho. As 7 taças, a plenitude da ira de Deus. Os 7 selos que são abertos, ou seja, a plenitude da revelação que agora está completa. Por isso que o livro ele tem 7 selos e
ao abrir os 7, o livro está totalmente aberto. Então, todo o mistério do livro foi descoberto. Maravilha. Irmãos, agora um grande adicional para você, que é um espartano, que ficou aqui ouvindo os vídeos. Tem muita gente que entra, assiste 3, 4 minutos do vídeo só para pegar o e-book e pula fora. Então, para você, espartano, vai ficar aqui um grande adicional. Ó. O grande mistério de Deus. Ó, mas no dias da voz do 7º anjo, está lá em Apocalipse 10:7. Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. O que Deus anunciou aos seus servos os profetas que vai cumprir, que é um grande mistério que está em Apocalipse 10:7. Você vai ver que essa mesma promessa está em Daniel 12:7. É só abrir e você ler. Então, Paulo vai explicar desse grande mistério de Daniel e Apocalipse, são 2 livros escatológicos, 2 livros apocalípticos, está sendo explicado por Paulo em Efésios 3, do 1 ao 13. Paulo explica que o mistério de Deus, né, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus, a saber que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros de Israel, membros do mesmo corpo e co-participante das promessas de Jesus, judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo, membros de um só corpo espiritual, a cidade santa que desce do céu, a morada do Pai. Max, peraí, não entendi qual que é o mistério de Deus. O mistério de Deus é a unificação de corpos, novamente as 2 varas que estavam na mão do profeta em Ezequiel, né? 37, que ele parte as 2 varas e Deus fala para ele, olha, essas são as duas casas de Israel, juntou na mão do profeta e falou assim, um dia eu vou juntar novamente, Deus faz essa promessa, vou juntar novamente os 2 reinos, e eles serão apenas um e jamais se separarão. Então judeus e gentios, as 2 testemunhas do Senhor, né, unidas novamente pela cruz de Cristo, um só povo, um corpo espiritual, um só Israel de Deus, certo, Wilber? Certo, Max, perfeito. Posso dar só um adicional que eu achei interessante? Deve. Igual você colocou ali, o alfa e o ômega. Se a gente for para o alfabeto hebraico, a primeira palavra é Aleph. É Aleph e Tav. O que significa Aleph e Tav? O Aleph, ele é uma cabeça e o Tav é uma cruz. Então, o primeiro e o último, Aleph e Tav, no alfabeto hebraico, paleohebraico, que é aqueles desenhinhos. Os desenhinhos eram a letra. É o cabeça e a cruz. Então, é o cabeça, o líder na cruz. Então, o primeiro e o último é o líder na cruz. Maravilha. Olha aí, irmãos, quantos símbolos, quantos significados, né? Metonímias, né? Símbolos apontando para muita coisa. Max, tem a ceifa do trigo e tem a ceifa da uva. Nunca entendi isso. Eu também não. Depois de meditar bastante, eu pude entender que a ceifa do trigo, né, que está lá em Apocalipse, aponta para a salvação dos fiéis. Você vai ver isso em Mateus 3:12 também. E você vai entender isso no Apocalipse 19. Você vai ver a ceifa sendo feita lá. Max, e qual que é a diferença do trigo para a uva? Você vai entender. A ceifa da uva é o julgamento dos ímpios, pois Jesus fere os ímpios e pisa o lagar da ira de Deus. E suas vestes depois são vistas salpicadas por sangue. Apocalipse 19:15. Ele feriu as nações e pisou o lagar. Isaías 63, 2-6. Você vai ver Deus pisando o lagar da sua ira. Jeremias 25:30 também, até o 31. O juízo de Deus pisando o lagar. Isaías 5, do 1-7. Uma chuva de versos para mostrar para você que a ceifa da uva, como falam, não é a salvação dos santos. A salvação dos santos é comparado como o trigo que é colhido da terra. 7 taças, o juízo de Deus sobre os homens chegou, o dia da vingança do nosso Deus, Deuteronômio 32:35. Olhos como chamas de fogo, Jesus veio como cordeiro, mas todo mundo fala ele vai voltar como leão. Mais do que isso, irmãos, seus olhos são chamas de fogo, como fogo devorador. Então, o que seria o fogo? Nós fizemos um estudo aqui chamado Batismo de João, o batismo no Espírito e com fogo. Jesus não batiza para a condenação, Jesus batiza para a salvação. Olha só o que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Quem não crê em mim já está julgado. Não tem que condenar ninguém ao inferno, ele já está condenado ao inferno. Então, diferente do que as pessoas falam, o batismo com fogo é provação das obras. Se você não segue aqui ou ainda não viu esse vídeo, vamos deixar um card para você aqui em cima. Batismo no Espírito e com fogo. Nós vamos dar uma chuva de versos para mostrar isso para você. Inclusive, estamos pensando em fazer uma live também, para a gente abordar esse assunto, porque teve vários teólogos que não concordaram com a gente, mas se você fazer as conexões, Jesus não batiza ninguém ao inferno. Quando você batiza, é o símbolo de arrependimento. Como é que eu vou batizar alguém para o inferno que não está arrependido? Não faz sentido isso, irmãos. Não faz o menor sentido. Então, batismo é provação das obras. Ok.
Se você entende diferente disso, eu e o Wilber precisamos dizer o seguinte: nós respeitamos o seu ponto de vista. Você respeita, Wilber? Claro, com certeza. Nós respeitamos o seu ponto de vista, mas nós não pensamos assim e vamos mostrar uma chuva de versos para mostrar que ali é a aprovação das suas obras. Então, olhos como chama de fogo, aponta para quê? O dia do tribunal de Cristo, julgando as obras. Aqueles que edificaram em palha, madeira, feno, vai queimar. Aqueles que edificaram em Cristo, em ouro e pedras preciosas, vai ser purificado. E aquele que fundamentou em Cristo, mas não edificou nada sólido, ainda que pelo fogo vai se salvar. Então vamos ver a lua. Lua aponta para o símbolo da antiga aliança, um ciclo da aliança que era conduzido. Você vai ver isso lá em Números. O sol aponta para o símbolo da nova aliança. Jesus é o sol da justiça, vem Malaquias e Mateus. Tá aqui os versos, eu vou deixar para você ler e não vou ficar falando. Wilber, fala um pouquinho. A mulher vestida de sol com os pés sobre a lua e a coroa de 12 estrelas. O Wilber vai explicar isso direito, porque tem gente que fala assim, olha, a lua que ela está com os pés é a antiga aliança, já passou, não tem mais nada a ver. Explica isso aí, Wilber, pra gente, essa mulher. Então, isso é interessante porque conforme a sua linha escatológica, você vai entender essa mulher diferente. Os dispensacionalistas, por exemplo, acham que essa mulher é o Israel, o atual, que agora existe. Mas nós entendemos que essa mulher aponta para a igreja. Por quê? Porque o Israel não está vestido de sol. Ele não aceita o Messias. Então, o que é o sol? É a nova aliança, é a justificação de Cristo. Ela está vestida de Cristo. E a lua nos pés não é que a nova... não tem que mais olhar para a nova aliança, da antiga aliança, ou que passou e as leis do Senhor foi abolida. Não, ali é a base, o fundamento está nos pés, ou seja, o que se baseia, né? Aquela mulher está pisando ali no qual é a base. Por isso que a gente vê que Paulo fala que a lei era um aio, um condutor até Cristo. Então, não é que a lei passou e que a gente não precisa mais observar, por exemplo, os 10 mandamentos ou aquelas promessas que estavam ali para Abraão, Isaac e Jacó, que vão concluir na igreja, ela não vale mais, não é isso. Ali a lua nos pés é a lua como base, né, como um fundamento. Por isso que a Nova Jerusalém ela é fundada no quê? Nos apóstolos e nos profetas. Amém, irmãos. Esse que a gente gostaria de mostrar para vocês, esse e-book. Eu quero deixar para você ele na descrição aqui desse vídeo, para você baixar esse projeto gráfico. Eu espero que realmente abençoe você, para ajudar você a conhecer vários símbolos, né, e significados. Espero que esse vídeo abençoe realmente a sua vida. Se você gostou, pega esse link, manda para outras pessoas, grupos da sua igreja ou irmãos, para que eles possam ter acesso à informação. Irmãos, não vamos ser obeso espiritual, pegar só isso para a gente. Vamos edificar outras pessoas. Faça parte da família Papo com Deus. Junte-se a nós nessa vontade, nesse âmbito de oferecer conteúdo gratuito para abençoar a Igreja de Cristo. Amém? Esse é o nosso desejo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. E Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.